Hoje daremos continuidade ao nosso estudo de Isaías capítulo 8 e vamos fazer uma análise dos versos 11 a 15 para aprendermos a importância de temermos a Deus e não temermos a mais ninguém. Mas você vai entender também a diferença entre temer a Deus, no sentido de amá-lo, respeitá-lo, ou ter medo de Deus. São duas coisas bem diferentes de acordo com o texto bíblico. Vamos ler primeiramente Isaías 8, 11 a 15, que diz o seguinte: Então o Senhor falou comigo com mão forte e veemência, advertindo-me a não seguir o caminho desse povo mau, e ordenou: Não chamareis revolução ou tratado tudo o que este povo chama revolução ou tratado. Não participareis dos seus receios e temores, nem perdereis a esperança. Ao Senhor Todo-Poderoso é que devereis santificar e adorar. Ele que deve ser amado com reverência por todos vós. A Ele temei com tremor. Eis que para os dois reinos de Israel ele será um santuário. Entretanto, será também um obstáculo, uma pedra de tropeço. E para todos os que vivem em Jerusalém, ele será como uma armadilha e um laço. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados. Serão apanhados pelo laço e ficarão presos. Aqui Deus dá uma missão ao profeta. Ele já havia dado uma missão ao profeta de advertir o rei Acás e Judá contra os perigos de continuarem nos pecados e contra o perigo de fazer uma aliança com o rei da Síria. E aí Deus ordena a Isaías, já que o povo estava rejeitando, bem como Acás, a mensagem de Deus, Deus ordena a Isaías a não seguir o caminho daquele povo mau, e Deus ordena a Isaías a não ter medo daquilo que eles temiam, que eram seres humanos, que eram revoluções, que eram guerras. Deus o convida a temer ao próprio Deus, que no verso 13 aqui da versão King James atualizada, diz que temer a Deus é santificá-lo, adorá-lo e amá-lo com reverência. Então você percebe aqui que santificar a Deus, adorá-lo, amá-lo com reverência equivale a temer a Deus. Então, o temor que Deus convidou Isaías a ter é o temor que ele convida todos os seres humanos terem em relação a ele. Reverência para com ele, como nosso Criador. Reverência, amor e admiração por ele ser o nosso Salvador. E amá-lo de acordo com as nossas forças, de acordo com o conhecimento que temos dele. Temer a Deus significa, portanto, reconhecê-lo como o poder supremo do universo. Amá-lo segundo nossas forças, como diz Mateus 22, 36 a 40. E significa também adorá-lo, reconhecê-lo como o Criador de todas as coisas. E se Deus é por nós, como diz Paulo em Romanos 8:31, quem será contra nós? Apenas a Deus devemos temer no sentido de ter um amor reverente. E como consequência disso, não devemos ter medo de Deus. Porque ter medo de Deus é um sentimento que não cabe em uma relação amorosa. Como que uma relação amorosa pode ser baseada no medo? Um texto que é muito claro em relação a isso
se encontra em 1 João, capítulo 4, versículo 18. 1 João, capítulo 4, verso 18, diz o seguinte: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Então você percebe a diferença entre temer a Deus e ter medo de Deus? Temer a Deus é reconhecê-lo como o Rei Supremo do Universo e é amá-lo com reverência. Ter medo é um sentimento que leva a pessoa a temer a punição. Eu vou me relacionar com Deus porque senão eu vou para o lago de fogo, vou para o inferno. Não. Esse não é o verdadeiro temor a Deus. Porque no verdadeiro amor, no perfeito amor, diz 1 João 4,18, o medo é lançado fora. Porque não tem como o medo o amor ser aperfeiçoado com o medo. Então perceba que há dois tipos de temor. Há o temor no sentido de ter medo e há o temor no sentido de respeitar a Deus pelo conhecimento que temos dele. E a Bíblia também ensina que temer a Deus envolve obedecê-lo. Vou ler para você Eclesiastes capítulo 12, versos 13 e 14, porque se trata também de um texto muito importante que nos mostra mais um dos significados bíblicos de temer a Deus. Diz o texto: agora que já disse tudo, eis aqui a conclusão a que chegamos. Nas nossas traduções, Almeida, por exemplo, está assim: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Agora, veja como está aqui na King James atualizado, ama reverente a Deus e obedece aos seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criados. Porque Deus conduzirá a juízo tudo quanto foi realizado e até mesmo o que ainda está escondido, quer seja bem, quer seja mal. Então você veja, temer a Deus, como aparece em Eclesiastes 12:13, na grande maioria das traduções, ele aparece aqui como amar reverentemente a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Então isto que envolve o verdadeiro temor a Deus. Se você sente medo de Deus, a sua relação precisa ser corrigida, ser arrumada, ser mudada, porque não é esta a verdadeira relação amorosa que devemos ter para com Deus ou para com outras pessoas, de acordo com 1 João 4,18. Que esta coragem que Deus impulsionou Isaías a ter em não temer os seres humanos, mas em respeitar, em amar reverentemente a Deus apenas, seja também incutida na sua e na minha mente. Um abraço, Deus te abençoe e até amanhã.